ao podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou Raiane França, atriz e comunicadora. E chegamos a mais um dia. Olha só o tema de hoje, inteligência artificial. Como usar de forma ética na rotina da OSC. E agora apresento a vocês nossos especialistas, Márcio e Wellington. Por gentileza, se apresentem brevemente. Olá, nossos amigos. É um prazer estar com vocês. Sou o professor Wellington Ribeiro, especialista em gestão de projetos sociais. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui bem bacana sobre a inteligência artificial no seu dia a dia da OSC, tá certo? Fica com a gente. Olá, pessoal. Meu nome é Márcio, eu sou bacharel em Direito. Eu sou formado em Sistema de Informações, pós-graduado em Gestão Pública. Eu também manejo essa parte de OSC, a parte administrativa, né? Que eu gosto muito. E a gente vai ter um bate-papo bacana aqui sobre a IA e seus conceitos e sobre como que ela deve ser usada também, da melhor forma possível. Show de bola. E agora chegou a vez, né, do nosso convidado, Joston Dantas. Seja muito bem-vindo ao podcast Inova Terceiro Setor. Por gentileza, se apresente para a gente. Muito satisfeito, eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Como já foi dito pela Raiane, que é uma grande amiga que eu tenho desde a época da faculdade. Meu nome é Joston Dantas e eu sou o host do Fala Aí Podcast, né? O instituto que está crescendo cada vez mais, começando lá em junho de 2024. E estamos aí nessa caminhada, né? Sou morador da cidade de Planaltina há 42 anos, né? Não vou revelar aqui a minha idade. Já revelando a idade. Já revelando a idade. E eu costumo dizer que eu nasci em Sobradinho porque eu não tinha escolha, foi minha mãe que decidiu, porque senão eu teria pedido para nascer em Planaltina, porque eu gosto demais da cidade, eu sou apaixonado pela cidade, eu acho que essa energia, a sinergia, na verdade, da cidade de Planaltina, ela é absolutamente diferente de todas as regiões administrativas, que cada uma tem a sua peculiaridade, mas eu adoro a nossa cidade. Sou bacharel em Direito, hoje trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, na Subsecretaria de Resíduos Sólidos, um local sensacional, onde a gente tem a oportunidade de trabalhar com políticas públicas que fazem a diferença na vida das pessoas, e é muito bom isso, e estou aí como fundador do Instituto Fala Aí, que tem crescido bastante. Eu acho que eu vou crescer muito com todos vocês que trazem um monte de informação para a gente. Ai, que coisa boa. E eu já vou começar perguntando o porquê do nome Fala Aí. Como surgiu essa ideia do Fala Aí, desse projeto, e qual a necessidade que você viu de montar um podcast? O que acontece, Raiane? Sabe que bacana foi? Uma pessoa aqui da cidade, um grande comunicador, que todos conhecem, Julimar Gonçalves, que inclusive eu mando um grande abraço para ele, que é uma pessoa, né, um grande amigo, ele me deu a oportunidade de fazer um programa na rádio. Só que aí a gente começou e no primeiro programa eu já senti que tomou uma proporção muito grande. Porque o primeiro programa nós já trouxemos o Aragonê Fernandes, né, que é juiz de direito, meu amigo, eu lhe mando um abraço. Meu irmão, você é fera, cara. Eu sou suspeito em falar de você. Quando eu falo, eu já arrepio. Entendeu? Você é acima da média. É o queridinho. Você é o gafanhoto de todos nós. Então, assim, aí no primeiro programa já levamos o Aragonê e aí a coisa tomou uma proporção maior. Tem um amigo pessoal mesmo que veio me ajudar no projeto, Igor, né, que é o diretor do nosso programa. Mas quando você já começou, já era Fala Aí? Já começamos com Fala Aí, só que assim, aí é uma parte engraçada do nosso projeto, porque o nome não ia ser Fala Aí, o nome ia ser horrível, difícil até de falar. Fala aí pra nós. Fala aí pra nós, então. É a oportunidade, inclusive, da gente passar uma vergonha. Não sei se aqui também começou com isso, mas o nome do programa ia ser Nada Cresce Mais do que a Barriga. Vixe! Rapaz, ainda bem que ficou Fala Aí, viu, rapaz? Nada cresce mais do que a barriga. Pois é. Absolutamente aleatório, sem Totalmente. noção. E aí esse meu amigo, o Igor, falou: não, cara, não faça uma coisa dessas, não. Não mata o projeto antes de nascer, não. Não, primeiro, eu ia passar mais tempo falando o nome do programa do que apresentando. E aí, beleza. Aí ele falou: não, vamos pensar em outra coisa. E ele sugeriu o Fala Aí. Porque o Fala Aí
é a oportunidade de você abrir a oportunidade para a pessoa falar aí, fala aí o quê? Qualquer coisa. E aí, Caramba, nós tivemos legal. a oportunidade, deu certo e emplacou. Melhor do que o da barriga. Melhor do que o da barriga. E assim, esse foi o início e por que surgiu esse nome, né? Porque a nossa ideia era conversar com pessoas, trazer histórias ocultas em que a nossa cidade, em que o Distrito Federal inteiro tem, absolutamente sensacionais, mas que são ocultas. Muitas vezes a pessoa não conhece. E nós já tivemos vários personagens conhecidos da nossa desconhecidos da nossa cidade que foram no nosso programa e participaram e tiveram a oportunidade Da voz, né? da voz e tudo, e foi muito bacana. E tem muita gente boa na nossa cidade. Tem muita gente boa no DF inteiro, né? Eu acho que E às vezes você precisa disso, né? De uma oportunidade para poder falar, expor, né, o seu pensamento. Por exemplo, uma das convidadas que nós tivemos foi uma skatista aqui da cidade de Planaltina, que a gente não sabia. Eu estava assistindo o Globo Esporte. Pode falar do Globo Esporte? Pode. E aí, eu estava assistindo o Globo Esporte e aí vi lá, skatista, campeã, lá no torneio em Santa Catarina e tudo mais, representando Ela o DF. E aí, quando eu fui olhar, Kemble Suyara, aqui de Planaltina. Falei, ué, mas... Você falou, como assim? Eu não sabia. Não, eu nunca ouvi falar, até porque, assim, não é um esporte, não diminuindo de forma nenhuma o skate, mas não é um esporte, vamos dizer assim, majoritário, nem do Brasil, muito menos de Brasília. Tipo um vôlei, um futebol. Aí, beleza, aí eu, como o comunicador, eu fui cara de pau e mandei a mensagem. Eu falei, eu vou entrar nas redes sociais. Não custa nada. O não eu já tenho uma Já resposta. tem, ué. Se eu levar um sim, eu saio na vantagem, né? Aí mandei uma mensagem lá na rede social dela, começamos a conversar ali nas redes sociais, marcamos de participar do programa. Ela falou, eu vou e tudo mais. Aí montamos, a equipe do marketing montou a arte, estava tudo preparado. Na semana do programa, ela estava representando a seleção brasileira de skate. Aí ela teve uma lesão lá no Rio de Janeiro, na semana do programa. Mentira. E aí ela voltou para Brasília. Quando entrou em contato comigo, ela falou bem assim, eu acho que eu não vou fazer o programa. O programa é sábado, era sábado na época, hoje é quinta. Era sábado, ela falou, eu não vou fazer o programa, porque eu não vou conseguir falar sobre o skate, porque eu vou ficar 9 meses fora. Ela está até hoje, inclusive, fora do skate. E aí, eu falei, não, agora é que você tem que ir. Aí eu falei, vamos lembrar do Ronaldo Fenômeno? Você lembra quando o Ronaldo machucou? Né? Nós que somos um pouco mais velhos, a Rayane é novinha, né? Nós somos um pouco mais velhos, nós já temos um pouco de primavera a mais. Quando o Ronaldo Fenômeno machucou, o que foi que aconteceu? Eu falei, ele não saiu em nenhum momento da mídia. Ele esteve no mundo do futebol, não estava no campo, mas ele estava no mundo do futebol o tempo todo. inteiro. E aí, isso ele continuou reconectando todas as coisas. Eu falei, você precisa estar no mundo do skate. Levamos ela no dia do programa, ao vivo. Começou o programa e tudo mais, aí ela começou a contar a história. Quando ela foi falar sobre o acidente, ela começou a chorar. E aí, nós temos um momento que é o Fala Aí Chat, nós temos um momento que o ouvinte participa. E aí, o meu amigo Felipe Baima, que eu mando um abraço, você é um cara que mora no meu coração, não tem como pagar o que você já fez por mim. Foi meu professor na faculdade e se tornou um grande amigo. Entrou no ar e colocou ao vivo lá. Vou dar todo o suporte jurídico para ela, gratuito. E a minha esposa é psicóloga, ela precisa de um acompanhamento por conta de tudo isso. Ela vai receber todo o apoio psicológico também. Cara, arrasou, salvou minha vida, hein? velho. Para mim, foi sensacional. Eu arrepio, cara, de falar uma coisa dessa. Porque o que eu fiz? Eu criei uma ponte entre uma pessoa e outra e fez a diferença na vida dela. E a gente não sabe o tamanho do problema em que ela estava vivenciando naquele momento. E eles fizeram a diferença na vida dele. Eu acho que, assim, essa é a ideia. Né? Essa é a ideia do programa, é fazer com que histórias ocultas possam ser dado voz a ela, né? Que ela possa ter o fala aí para
comunicar com a sociedade e, ao mesmo tempo, ela mostrar, eu estou fazendo tal coisa para a sociedade. Eu acho, assim, esse foi um dos pontos que eu achei sensacional no projeto. E te perguntar uma coisa, como é que foi o início do projeto, por exemplo? Porque para você ter o podcast, ter toda a estrutura, você teve que fazer de alguma forma a divulgação. Uhum. Como é que você fez isso? Como é que foi a ideia? Veja bem. O que você usou para poder fazer o pontapé inicial? Quem tem amigo na praça é melhor que dinheiro na caixa, né? É a história, né? Tem um ditado popular que é melhor você ter amigo na praça que dinheiro na caixa. Uhum. Embora ter dinheiro também é muito bom, até porque facilita Não a faz vida. mal, não faz mal, não. Dinheiro é bom para tudo. Mas esse meu amigo, que é o Igor, que é o diretor do nosso programa, ele é da área da mídia. Inclusive, ele formou na mesma faculdade que eu, só curso diferente, né? E ele trabalha só com artes visuais, ele tem um estúdio lá no setor de rádio e TV Sul, estúdio Scripton, que é o estúdio que nos dá o suporte, mas na época ele não tinha. E ele foi essa pessoa em que nos ajudou nessas divulgações, em todas as formas possíveis, redes sociais, inteligência artificial, tudo, por causa que ele manja muito do assunto. Ele é um profissional excelente, né? E aí, ele foi um dos que nos ajudou. Só que, assim, todo o projeto, no início, ele tem muita dificuldade. É verdade. Já que você falou da IA, queria aproveitar para comentar algumas coisas, até para o público. O que acontece? A IA hoje ela é uma coisa que ela já vem de muito tempo para cá, certo? Já tem mais de 30 anos a IA, para quem não sabe. 30 anos? Mais de 30 que ela vem. Porque começou a concepção dela. Agora que ela veio tomar forma A todo vapor, né? A todo vapor para chegar para todo mundo. E o que chega para todo mundo é só o pico do iceberg. Porque hoje a IA chegou numa forma que você fala para ela, gera uma imagem para mim, e ela gera daquilo ali. Você fala, eu quero que gere uma imagem, sei lá, vamos pegar uma coisa, de um podcast com 4 pessoas conversando sobre um tema de inteligência artificial. Aí ele vai lá e monta aquele tema todo. Que hoje a gente tem até dificuldade de identificar se é IA ou se é Se é realidade. real ou se é O que é IA, real, né? o que não é real. Não tem até, por exemplo, perdão de cortar Pode ir lá, aqui, vai lá, não vai tem lá. até, por exemplo, algumas propagandas mesmo pagas do Instagram, que quando passa de um Reels, de um Stories para o outro, aí tá lá bem assim, você sabe identificar se essa caneca e esse microfone, qual que é inteligência artificial, o que não é? E assim, a gente fica olhando e fala, qual que é a diferença, né? E tem diferença? E tem diferença? Parece que o humano é que é o diferente. Porque isso é muito doido. Eu até, rapidamente, só para passar a palavra para você, Márcio. Mas eu achei muito engraçado. Eu estava mexendo ali no Instagram e vi um cantor gospel. Uhum. E aí eu falei assim, gente, que legal, só que ele é asiático. E aí eu falei assim, deixa eu pesquisar mais sobre ele. Gente, quando eu fui pesquisar, é um brasileiro que criou ele através de um IA. Mas ele canta perfeitamente. Não, assim, ele faz. Eu falei, gente, como esse homem é um IA? Eu fiquei de cara. Eu na verdade, essa semana, ontem, não foi nem essa semana, né? Porque a semana começou ontem, né? Ontem eu estava testando desses aplicativos de IA, aí eu coloquei o meu nome completo lá. E cliquei no Enter lá para poder ver. Rapaz, eu fiquei com medo. Eu falei, eu tenho medo desse negócio agora. Porque ele colocou cada coisa minha que eu fiquei imaginando. Meu Deus! Mas você deu algum prompt ou você só colocou Nada. lá? O nome. Botei Joston Dantas de Carvalho Cunha. Pô, botei Enter. Faça isso depois. Rayane, França, coloque. E veja o resultado. Estou curiosa, já vou colocar. Não, eu estou dizendo. E veja o resultado. Só com isso. Porque o prompt é só o seu nome. Rayane, França e o nome completo. Rayane, França de... Rayane Ribeiro França da Silva. Pronto, bote lá, Rayane Ribeiro França da Silva. Quando você colocar isso, vai aparecer coisa que você vai falar, eu não acredito que ele sabia disso. Não, para vocês terem noção de como é que o IA é poderoso, eu fiz uma coisa muito simples, um simples ofício. O simples ofício que eu fiz, eu levei 2 linhas... Na IA? Na IA, ChatGPT. Eu fiz uma coisa muito simples, um ofício simples. Eu pedi o que eu pedi para ele? Fulano de tal que está enviando. O que ele está enviando? Ele está pedindo. Fulano de tal está pedindo tal coisa. Quero que você coloque para mim uma análise breve da região, do que a região tem dificuldade,
como que é a comunidade, como que é a população, e você vai dizer que vai pedir a verba X, que é um caso para uma OSC. A verba X para tal finalidade e vai pedir para tal pessoa. Cara, ele deixou a estrutura toda pronta, foi copiar e colar. Foi copiar e colar apenas. Ele botou o nome da pessoa no local correto, já lançou a data, já me lançou todo o estudo com as fontes que eu tinha pedido a fonte também, com a fonte da informação. Então, ele me fez um ofício completo. E, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a IA ela é show de bola, mas a gente tem que conferir os dados, Exato. porque pode vir informação errada. E acontece. Acontece Vai fazer mesmo. alguma coisa? Confira, leia tudo. Leia as minúcias, porque pode acontecer dela tanto colocar informação errada, como colocar dúvida, ou ter alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo ali. Mas o interessante, Márcio e amigos, é que a gente observa que a inteligência artificial ela surge aí como uma grande ferramenta de otimização de tempo. E quando a gente olha para a OSC, que é uma carência de mão de obra, a gente, parece que é comum todo gestor de OSC falar assim, não, falta gente, falta Primeiro, apoio, todo falta mundo é isso. voluntário, né? Já começa por aí, né? Então, o voluntário já quer trabalhar pouco. Então, assim, às vezes a pessoa, ela sozinha tem que se desdobrar em 10 para fazer um calhamaço de documentação, disso, daquilo. Quanto tempo você levaria para sozinho redigir o documento e aí você deu ali um comando de 2, 3 frases e otimizou demais o tempo, né? Então, quando a gente enxerga isso, é muito, muito ganho. Ainda mais diante da falta de padronização que a gente tem documental, porque se você vai para o GDF, dependendo da secretaria é uma coisa, se você vai para o governo federal, dependendo do ministério é outra, cada ministério, eu vou usar um termo errado, tá? Mas cada ministério é uma autarquia. Cada um tem, aliás, uma embaixada. Cada ministério no governo federal e cada secretaria no DF, ela tem vida própria. Então, se numa secretaria você pede A, na outra secretaria é outra coisa que não tem nada a ver, para cumprir o mesmo requisito, que é o B, e aí é que o pessoal das OSCs, elas entram numa situação bastante complicada. É desesperador, né? Porque às vezes ele tem que ir, voltar e fazer várias e várias vezes o mesmo documento. E o interessante é que ali, eu vou até tentar atravessar aqui uma coisa que... Opa, fala aí. Fala aí, José. Fala aí, José. E o interessante é que, por exemplo, o que regimenta a OSC, são leis de Miroski, é uma lei só. Uma única. É uma legislação única que deveria ser exatamente padronizada, porque o que acontece? Eu preciso apenas preencher requisitos que estão estabelecidos em lei. Se está estabelecido em lei e eu preenchi, não significa que no Ministério A eu tenho que fazer isso e no Ministério B eu tenho que fazer aquilo. Porque se a lei já me direciona o que eu tenho que fazer, por que eu tenho que agir diferente? Por que exigir de uma nomenclatura diferente ou documentos a mais se a legislação não exige? Né? E aí eu queria dar uma dica, inclusive, para o colega advogado, referente à IA. A IA ela é excelente, é uma ferramenta sensacional. Só que, se você for montar, por exemplo, hoje uma petição, qualquer coisa, uma defesa, até de juizado especial cível, uma colisão de veículo, qualquer coisa, né, uma indenização de algo, você coloca lá e aí você pede uma jurisprudência, você pede alguma legislação. Esse ponto aí é o que você precisa observar. Ele te dá toda a petição, desde o endereçamento da peça para qual que é o juízo e tudo mais, até o final da data e da assinatura final, ele vai te dar. Só que o grande detalhe é a legislação. Ele nunca dá a legislação certa. Muitas vezes ele inventa uma jurisprudência que não existe. Ele cria uma jurisprudência. E aí, se tiver civil, coloca penal, né? Não, ela não existe, né, no mundo jurídico, a jurisprudência. Ele cria alguma coisa lá e bota. Então, por isso, você precisa sempre ficar atento. E quando pedir, aí no prompt você tem que montar ele bem feitinho. Eu quero uma jurisprudência do mesmo caso. E aí, treinando a IA, né? Isso, eu quero uma jurisprudência do mesmo caso, direcionado para o Tribunal X. Já teve até casos que já foi na mídia. Foi. O advogado lançou isso. E o assunto não tinha nada a ver nada com a coisa. E levou repressão do juiz. Levou uma repressão grande do juiz. E assim, isso não foi só... absurdo. Repressão do juiz e é representado na ordem. Porque ele não leu uma coisa básica. Tipo assim, eu vou confiar na IA, ela vai me trazer tudo contra o segundo Eu entendo a IA como uma conversa, né?
Sim, Como ela nós tá ali, é um amigo. como nós estamos aqui conversando, aí eu falo para você, Márcio, eu queria que você pegasse essa caneca. Agora, se eu só falo, essa caneca, aí o Márcio fala o quê? Ele está dizendo que é a caneca? Ele gostou da caneca? A caneca vai cair? Ele quer que eu pegue? Então, assim, não sabe. E ele vai ficar com dificuldade de informação de como executar o meu comando. E Porque não eu só... significa que eu tenha feito a coisa correta também. Eu posso errar o comando dele. Tipo assim, é um treinamento. Pronto, é uma uma conversa. videoaula, Por isso você justamente. precisa ler para poder executar. Perdão, eu cortei. A minha eu Não, brinco que com ela isso, direto. Johnston. Eu falo assim, como assim? Eu já te falei isso e você tá me trazendo a mesma coisa. Como assim? Eu fico brigando com ela. Tipo. Cara, é muito interessante assim esse aspecto da inteligência artificial, porque de fato existem muitas, né? Por exemplo, quando a gente olha aqui o chat GPT, ele permite que você crie uma certa configuração, uma métrica para ele, as diretrizes básicas, que a partir dali ele com aquelas diretrizes ele já vai entender quando você começa a dar algumas informações para ele. E eu acho muito legal isso, por exemplo, o meu ele tem até um nome. Eu sempre converso com ele com o nome, eu humanizo ele, Salomão. O meu é help. O meu é Salomão. Porque eu extraio dele muitas coisas relacionadas à sabedoria, etc e tal. Então, assim, eu gosto de chamar ele, sempre quando eu converso com ele já me responde desse jeito. E é interessante porque, assim, sempre que eu começo a conversar sobre assuntos de OSC com ele, pedindo dicas, pedindo sugestões, ele vai trazendo já de uma forma muito bem estruturada. Vou dar aqui um exemplo bem simples. Eu conversando aqui com ele, falei assim, Salomão, monta aí para mim um calendário de postagens para a minha rede social desse mês. E aí ele sabe qual é a linha de trabalho, quais são os projetos, então ele faz ali uma sugestão muito útil, porque assim, às vezes a gente fica pensando, né? O que eu posto essa Eu semana? vou postar essa semana. Pra ficar repetido e tal. Não, tem caso de aperto. O pessoal chega... Porque acontece muito também da pessoa falar o seguinte, olha, eu preciso que você me apresente um projeto preliminar para hoje à tarde. Certo? Um projeto preliminar para hoje à tarde. Agora já deve ser aproximadamente umas 10 horas. Não sei nem que hora que estou sem relógio. Mas, enfim. O que acontece? E me aconteceu isso. Eu preciso para daqui a pouco. Eu fui lá no chat GPT e falar, já que é para fazer mais ou menos, só para dizer que deu entrada para ninguém falar nada, botei o assunto, botei o que eu queria, ele fez o meu preliminar, para poder fazer, me fez o projeto preliminar, não precisava da tabela de preço, nada. Fez o projetinho preliminar, deu a entrada, óbvio que lá na secretaria mudou tudo, que a gente sabe que muda mesmo, e foi embora, mas salvou minha vida. O que era para eu fazer? Você precisava ganhar tempo, né? Precisava ganhar tempo. Na verdade, dar entrada. Precisa dar entrada, exato. Precisa dar Protocolado, entrada. tinha que estar protocolado. Ele tem que estar lá. Daí o que acontece? Um projeto que eu nunca ia fazer na minha vida de 15 folhas, ele fez. E fez bem, mas diante daquilo ali foi bem feito. Porque ele contemplou tudo que precisava contemplar para poder dar a entrada e ser recebido. As alterações teve. Eu quero que você mexa ali, aqui, lá. Mas no geral ele fez, numa tarde. Assim, numa tarde que eu me refiro 10 minutos. Em 10 minutos ele fez para mim. Foi o tempo de eu lançar tudo e ele gerar o arquivo e mandar embora. Até porque, vamos ser sinceros, que você fazer um plano de trabalho bem feito, bem estruturado, porque tudo, o coração do projeto, porque você pode ter uma OSC maravilhosa, você pode ter todo um desenvolvimento de execução de atividades sensacional. Só que se você não tem um plano de trabalho bem estruturado, acabou, você não passa. É o que a gente chama de plano perfeito. Se você tem que ter... Se você não tem e aí, qual que é a ideia do plano de trabalho? É para que qualquer órgão do governo, seja ele qual for, né, e vai bater o olho e vai ter a facilidade de entender, porque ele só vai ver no papel, ele não está vendo na prática. Primeiro é no papel, depois que vai acontecer na prática. Ele precisa entender aqui o que vai ser. Então, não é fácil. Sim, as informações têm que ser verazes. Não pode ser informação inventada. Eu vou pegar em Planaltina, vou dizer que metade da região, sei lá, está em estado de pobreza ou está em estado de riqueza, que seja. Tem que ser a informação correta. Não pode ser coisa inventada de qualquer jeito. Faz direitinho, entrega, pronto. E da mesma forma, funciona para tudo. Tanto para divulgação de informação, porque ele dá, se você usar a IA, ela te dá o plano de divulgação. E aí a gente entra na questão da ética também, que tem que divulgar a informação correta, informação veraz. Não pode ter a questão da lei de proteção de dados. Se você tem informação de outras pessoas, você não pode passar para IA, bolar alguma coisa e seguir adiante.
Cara, é assim, ó. Tava escrevendo um projeto mês passado. Tem uma comunidade carente ali em Sobradinho que estou querendo atender. Aí eu falei assim, estou querendo desenvolver um projeto. Aí dei as diretrizes, adolescentes, essa idade, essa renda, essa realidade. E aí ele desenvolveu para mim um projeto e aí eu fui validando. Não, muda isso, muda aquilo, muda isso, muda aquilo. Assim, um projeto extremamente relevante, tratando no aspecto psicoemocional. É um projeto que eu quero desenvolver com a comunidade, alguns alunos da rede pública e tal. Então, assim, a inteligência artificial, ela vem, de fato, como uma ferramenta que pode nos ajudar muito mesmo, porque ela tem uma compilação de um banco de dados tremendo, acesso a informações que a gente não tem. É claro, tem que ter todo esse cuidado que vocês bem disseram, mas eu acho que o gestor de uma OSC hoje, a equipe de gestão, ela precisa ter uma inteligência artificial como aliada. O que você acha, Jorge? Não, se não tiver, ele precisa ter uma equipe muito grande. É verdade. Se ele não tiver a inteligência artificial como o secretário acima do secretário, entre ele e o secretário, vamos dizer assim, ele vai ter muita dificuldade, ele vai precisar de muita gente, porque o Márcio acabou de dizer, o que ele demoraria dias para desenvolver, a inteligência artificial fez para ele em minutos, né? E assim, mas mesmo assim é muito necessário a revisão, Sim, a adaptação à realidade, claro. porque muitas vezes a inteligência artificial monta uma coisa que na nossa vivência dia a dia, por exemplo, lá na sua comunidade em Sobradinho, você fala, não, isso aqui não vai ser de acordo com a realidade, eu não vou conseguir executar, então eu vou ter que adaptar. E aí você dá um novo comando, ele pega aquilo que ele já estruturou e redireciona para o que você falou, né? Então, eu acho que é fundamental. Como é que você consegue usar hoje a inteligência artificial no Fala Aí? Você consegue usar, você usa esse manejo, vou entrevistar tal pessoa, assim, me dê sugestões de perguntas, de temas. Você consegue usar a inteligência artificial? Primeira coisa é para estudar o convidado, né? Eu vou levar o Márcio, que é bacharel em Direito, especialista em OSC, em Mirosc, papapá. Aí eu já coloco ali um comando de quem é o Márcio e o que eu... E o formato em que eu falo aí já tem. E aí eu faço aquilo que... o Wellington, perdão, né? Que o Wellington tinha dito. Eu vou montando um padrão de como que eu falo aí faz. Qual que é o formato? Que é uma conversa, que é um bate-papo, né? Como nós estamos aqui, que é uma coisa bem informal, mas, ao mesmo tempo, uma coisa bem divertida, dinâmica, né? Extrovertida. E aí, eu falo, eu quero conversar com o Márcio, mas eu quero trazer o assunto para o dia a dia. E aí, ele vai me dando tópicos. Porque, no início, como muita gente fala, mas você fala muito bem, vocês não têm noção o que é gravar um vídeo. Ao vivo, então? Meu irmão, olha, ontem o pessoal do marketing falou para nós bem assim, a nossa assessoria da mídia falou, eu preciso de um vídeo falando sobre uma rifa em que nós vamos fazer para poder continuar, porque, querendo ou não, a OSC, mesmo quando recebe dinheiro, só aquele dinheiro não mantém. Ou a ter aquele dinheiro, aquela verba pública, ela é para aquela execução de projeto. Só que o restante da OSC, ela continua funcionando. O projeto, o braço que ele abriu está aqui, só que ela precisa dar continuidade no serviço dela. E aí, por exemplo, nós estamos fazendo uma rifa. Aí ele falou, grava um vídeo, e aí me deu um direcionamento lá. Rapaz, você não tem noção, meu celular deve ter enchido de tanta coisa que eu gravei para poder sair um vídeo de 1 minuto. Então, assim, é muito complicado produzir conteúdo. E aí eu queria dar uma dica para todo mundo que consome conteúdo digital. Gente, não fala para a pessoa, você só vive de internet. Você está brincando na internet, você está brincando fazendo vídeo. Não, gente, isso é difícil. Que não é brincadeira, viu? E isso aqui não é fácil. Porque, assim, uma coisa é quando você senta lá o William Bonner, que tem um teleprompter lá na frente dele, você tem não sei quantas... E mesmo usando o teleprompter, você tem que ter o manejo de como usá-lo.
que você tem uma quantidade de gente em volta ali, um monte de câmera e tudo mais. gente para ajudar. Aí vira para cá, aí ele vira para lá, e não sei o quê, fala isso. Rapaz, não é fácil. Nós, que a maioria são voluntários, fazemos de boa vontade, e no intuito de ajudar a comunidade, porque gosta, porque o que acontece? Isso aqui é um trabalho social. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, trabalho social. É fazer isso, esse trabalho social chegar à comunidade. Porque o governo faz muito trabalho social, beleza, excelente, entendeu? A gente tem visto aí constantemente propagandas do governo que foi uma das maiores ações do governo, foi a ação social desse governo que cresceu bastante, beleza. Só que tem um detalhe, se não for essas OSCs fazendo trabalhos sociais em todo o Distrito Federal, o governo não consegue. Aí sim ia estourar todos os problemas possíveis em que o Estado teria se não tivesse essa quantidade de OSC fazendo o trabalho social. Eu acho que assim, esse é um ponto fundamental na OSC, é manter o trabalho social como o coração pujante da OSC. É o trabalho social, é a ação com a comunidade. Fera. Até nessa parte, agora você tinha falado de vídeo também, aí ela trabalha muito nisso. Quando muitas vezes a gente vai fazer alguma gravação até para poder prestar contas, né? E às vezes a gente sabe que as coisas não dão certo, dão errado. Você vai lá, grava um vídeo, só que a iluminação tá ruim, ou então de repente até o som ficou ruim por si só. E a gente usa também algumas ferramentas de inteligência artificial para fazer essas correções. Então, às vezes a pessoa ia fazer o trabalho à mão, manual, o áudio nem tanto, mas de iluminação ainda dava para fazer, mas demorava muito. Mas com a inteligência artificial você altera. Só que tem gente também que faz aquelas alterações, que ao invés de fazer aquela alteração para o bem, que é o quê? Corrigir aquilo que está errado na imagem, que é um áudio errado ou uma iluminação errada. A gente vê também na internet pessoas que pegam trechos das imagens, trocam até a voz ela é igualzinha. É que nem aconteceu com o Celso Russomano. Pegaram a imagem dele, falaram que estavam distribuindo lá o celular de graça, lá, que foi uma notícia falsa, botaram a voz nele como se ele realmente estivesse falando, as pessoas acreditavam, colocavam as informações e caíam no golpe. Olha que loucura a inteligência artificial quando foi usada errada. E muita gente usa, e a gente vê muito nisso daí nas redes sociais. Pega-se um trecho de um vídeo e faz aquilo que não deve ter sido. Pega a voz, não, pega tudo. Pega a imagem, como eu estou conversando aqui com vocês, só que ao invés de eu estar conversando, dizendo que aquilo ali está errado, fazer uma alteração, ele vai lá, modifica a minha voz e fala assim, não, é isso mesmo, vamos fazer a coisa errada. E é isso que não dá certo, que a gente tem que tomar muito cuidado. Pegando aí um gancho aí, Márcio, nessa tua fala, tem uma ferramenta assim, super útil também para todo mundo das instituições, né? Por exemplo, você faz um vídeo da confraternização, da realização do projeto, e tem IA que já faz todos os cortes que você pode ali postar como reels, colocam legendas, ela consegue ler os melhores momentos, as falas, então já entrega para você ali, por exemplo, num vídeo de 1 hora e 30 minutos, já entrega vários. E aí você pode selecionar, você vê qual é a legenda, então ela já te dá material pronto para você divulgar. E eu vejo também, assim, a contrapartida, o outro lado da moeda do que você falou. Por exemplo, Joston falou assim, rapaz, para gravar um vídeo é uma canseira, é uma luta, é um trabalho, às vezes a gente está ali, às vezes a gente está aqui se expondo, mas não sabe a aflição que está passando. Tem IA que você pode criar um avatar, você pode criar um garoto propaganda da sua instituição. E aí pega a voz que você falou aí que usaram do Celso Russomano, então você pode criar um avatar, você pode criar um personagem que ele pode ser a imagem da sua instituição. Necessariamente, eu sou tímido, não consigo falar, não consigo me expor, mas você tem inteligência artificial... Como se fosse um mascote, né? Exatamente, o mascote da sua instituição, né? Teve até uma trend mesmo, estava bem forte, todo mundo fazia
Avatar, como se fosse um bebezinho, né? Quando você era criança. Sim, falando um monte de coisa. Quando você era criança, eu fiz inclusive, divulgando o podcast, com eu, quando era criança, com a camisa do Fala Aí e fazendo um videozinho. Ficou legal pra caramba, cara. E eu fiquei assim, eu falei, rapaz, eu fui até um bebezinho bonito. Eu acho que, assim, o gestor precisa estar atento a todas essas... É claro, ele não vai ficar assim um fissurado para ficar acompanhando todas as inteligências artificiais. Mas, de vez em quando, surgem umas vibes, umas trends, igual você falou aí agora, que vale a pena ele estar conectado àquilo, vale a pena ele experimentar. Até porque dá ali uma quebrada no que ele posta no mundo digital e engaja, mostra que ele está conectado com o fluxo natural do ambiente digital, né? Acho que é muito válido. Por isso da necessidade do estudo. O estudo ele é fundamental para todas as coisas. Desde o agricultor lá na área rural até o mais importante de todo o nosso país. Todo mundo precisa estar estudando e renovando todo dia, porque senão a gente fica para trás. A ausência de estudo significa estagnação. E aí... Isso é verdade. É problema. Uma coisa diária, né? Não existe esse negócio, terminei a faculdade, não vou estudar mais. Aí você se engana porque é uma constante evolução e é diário, porque vai sair uma coisa, você precisa ler, sair um livro, você fala, esse livro aqui casa comigo, eu preciso ler para entender mais isso. Então, a gente tem que estar em constante evolução e estudando mesmo. Jossa, eu queria que você me falasse como é que foi a transição do início, os desafios que você enfrentou no Fala Aí, porque eu tenho um podcast também, por isso que eu tô falando que não é fácil a gente ter um plano perfeito, idealizar, montar, ter o primeiro convidado, sair do papel, mas me conta, na verdade, conta pra gente, os desafios que você enfrentou, que você vem enfrentando, você tem uns parceiros também que ajudam, porque a gente sabe que é um custo manter um podcast, né? Questão de local, de bebidas mesmo, seja água, um café, você tem parceiros, tem uma galera que te ajuda? Conta um pouquinho pra gente. A dificuldade de início, ela é aquela, primeiro, financeira, né? Porque, assim, você tem que proporcionar uma estrutura, e a gente sabe que você precisa ter um áudio de qualidade, você precisa ter uma imagem de qualidade. E ao mesmo tempo, uma coisa associada à outra. Eu não posso estar com áudio de extrema qualidade, um vídeo de extrema qualidade, só que o áudio não está sincronizado com o vídeo. O público nem assiste. Começa assistindo, daqui a pouco ele larga. Então, assim, a primeira dificuldade hoje é o financeiro. Esse é o primeiro obstáculo. Com convidados, graças ao bom Deus, eu até hoje não tive. Ao contrário, eu tenho mais dificuldade de ajuste de agenda, porque eu tenho mais convidado do que agenda para poder colocar, porque tem muita gente, né? Inclusive a Rayane, viu, gente? Está aqui ao vivo, vamos colocar claro isso aqui. Rayane será uma das nossas convidadas do mês de março. Olha só, será um prazer. Vamos estipular o lapso temporal aqui, mês de março de 2026. Agora sim. Depende, nós temos 4 quinta-feiras, ela que vai escolher a data que ela vai ao programa. Ela vai escolher a data, ela vai escolher o tema, e é ela que decide. Mas se eu não estiver lá, vou fazer esse corte, tá vendo, gente? Ele não cumpriu. Não, e também, se ela não estiver, eu vou colocar a mesma coisa, eu vou fazer o corte, eu vou falar assim, ela permanece convidada e os microfones do Fala Aí estão abertos para ela. Mas, o que acontece? A grande dificuldade nossa, de fato, é equipe, aquele problema que nós começamos a falar, equipe e, ao mesmo tempo, você ter uma estrutura para proporcionar o trabalho, né? Um estúdio de qualidade, um material, porque esse início é muito difícil. Por quê? Quando eu convido, por exemplo, o Wellington, vamos lá, no podcast Fala Aí e tudo mais, aí o que é que você faz quando você vai ser convidado para algum lugar? Qual que é a sua avaliação, você como convidado? Você pega ali, por exemplo, o celular, e aí você vai olhar a rede social. É automático. Daquele local que está te convidando, daquela instituição. Aí, o que é que você vai olhar? Visibilidade, porque você já tem um tamanho. Se você foi convidado, você entende, opa, foi o que eu fiz. Quando me convidaram aqui para
embora eu fui inscrito no projeto e tudo mais, né, para participar, mas aí eu fui convidado. Aí eu falei, eu vou olhar para ver o tamanho desse negócio, como é que tá. E aí você vai lá olhar como é que tá, quantos seguidores tem, como que está a visibilidade, qual que está sendo a importância, ou melhor, a relevância daquele conteúdo para o dia a dia hoje. Não tem jeito. Então, esse é um primeiro ponto. E muitas vezes você convida alguém e a pessoa vai falar, não, agora eu não posso, vamos deixar para um outro momento. Por quê? Porque você não tem a relevância ainda. Aí você precisa fortalecer a marca. Hoje eu tenho certeza que qualquer pessoa que a gente convidar, ele vai. Só que lá no início, a gente não tinha essa força. E aí, como é que a gente consegue ultrapassar essa barreira de fazer com que, que a nossa marca tenha relevância? Tenha credibilidade, tenha credibilidade. Né? Visibilidade. E aí é onde é melhor ter amigo na praça que dinheiro na caixa. Aí eu começo a trazer amigo. Aí é o Felipe Baima, aí é o Aragonê Fernandes. Aí são pessoas em que também precisam dessa visibilidade. E aí a gente consegue unir as duas coisas. E aí nós temos uma via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. E aí a gente tem alguns parceiros. Um dos parceiros que nós temos é a Asa Criativa, que é uma empresa aqui de Planaltina, que ela produz materiais de caneca, personalizado, caneca, camiseta, MDF, com lembrancinhas, qualquer coisa que você quiser. Aí nós temos a Stop Car, que é uma empresa de produto de cera, né? Automotivo, você pode usar do jeito que for. Nós temos também hoje a barbearia do meu amigo Lincoln, que tem aqui em Planaltina uma unidade, tem mais duas no plano piloto, que é muito boa, navalha na corte, né? Você já imaginou, por exemplo, você cortar o cabelo e a barba por assinatura? Olha. Seja, quantas vezes quiser, no mês, você paga um valor por mês e aí você faz o Gente, uso. os homens estão evoluídos também, Não, né? é claro, as mulheres também não estão, a gente também tem. Claro, Ué, eu claro. nem sabia que... Olha Eu só que não legal. sei para as mulheres, mas se tem um trem difícil e chato de fazer, chama-se barba. Nossa! Não, mas a gente não tem isso. Eu era garçom do Tribunal de Justiça. E eu tinha que fazer barba todo santo dia. E tinha que estar com o cabelinho, ó, Bem cortadinho, alinhadinho, né? todo dia. Paz, quando eu saí da empresa, daquele dia em diante, eu falei, nunca mais eu vou fazer isso. Cara, eu não aguento, eu tenho uma canseira e não tem nada melhor. E é tão fácil a gente usar, por exemplo, como um parceiro. Você vai lá, entra no aplicativo da Navalha na Corte, escolhe o horário. Você consegue fazer tudo por um Tudo pelo aplicativo. Escolhe o horário, o barbeiro que vai te atender, qual que é uma das 3 unidades. E aí você ainda pode colocar, se você quer conversar com o barbeiro, se no dia você não quer, porque muitas vezes você está... Isso no aplicativo? Muitas vezes você está ali mais introspectivo, está calado, com algum problema, pensando. Aí você coloca lá, não quero conversar. Então, assim, são parceiros como esses que a gente tem que faz a diferença. Mas não é fácil lidar com o projeto. E hoje, nós estamos ultrapassando a barreira de um trabalho, vamos dizer assim, informal, né? Nós já temos 1 ano e meio aí de projeto, para transformar mesmo num instituto. Nós estamos em vias de registro, tudo pronto, com estatuto redondinho, ata redondinha, tudo preparado, baseado na lei da Miroski, tudo redondo, que isso facilita bastante. Inclusive você que está aí tentando e querendo montar faça a primeira coisa essa. Até no próprio, na inteligência artificial vai te ajudar isso. Você vai dar uma ideia de como que você quer a sua OSC, como que você quer o seu projeto, instituto, né? E aí você vai colocar ali uma base de estatuto. Ele vai te dar, baseado, inclusive, na lei da Miroski, que isso te ajuda bastante, inclusive na hora que você vai apresentar o seu plano de trabalho. Porque quando você apresentar o plano de trabalho, automaticamente, ali quando você for apresentar a documentação, e aí quando a gente fala apresentar, é protocolar aonde for o local que você pretende desenvolver. Que a gente pode pegar como exemplo aqui, por exemplo, aqui é na Ciência e Tecnologia, né, na SECT. Eles tiveram que apresentar um plano de trabalho, só que junto com o plano foi estatuto, ata de registro, certidão disso e daquilo, toda a documentação que a gente falou lá no início, que é o que são os critérios estipulados
pela lei. Então, vai fazer direitinho o seu plano de trabalho? Pode fazer na IA. E aí você pode fazer várias vezes o mesmo plano. Ele desenvolveu você pega, analisa, marca o que deve ser, imprime, marca o que deve ser, ou então faz o próprio computador ali, a sua marcação, o que pode ser alterado, adaptando a sua realidade. E aí depois você lança de novo, olha, eu quero esse, só que eu quero adapte, quero que acrescente isso, eu quero que tire aquilo e assim por diante. Então, quando a gente tem um plano de trabalho, um estatuto redondo, uma instituição totalmente regulamentada, fica mais fácil. Só que, a partir desse momento, você tem o quê? Aí você tem aquela... não vou dizer uma barreira, né? Os critérios da lei de que, para você começar a receber a verba pública, você tem que ter um período, né? Você tem que ter um lapso temporal. E isso é necessário. Para que é necessário? Não é um critério que eles querem eliminar ninguém. É para, primeiro, demonstrar para ver se a empresa vai continuar existindo. Primeira coisa é essa, porque você pode começar um projeto e, no meio da coisa, como qualquer outra empresa que fatura, só que essa não tem o objetivo de faturar. Mas, como qualquer empresa, ela pode começar e parar no meio. E, assim, você dá a entrada no seu primeiro projeto junto ao Estado... É bastante difícil, bastante complicado, porque o que acontece? Eu me recordo... Né, desafiador, né? Muito, porque o que acontece? Para você fazer dessa forma, vamos supor que a pessoa ela monte como é que eu vou dizer? A parte documental, agora, e essa OSC ela tem que ter pelo menos entre no caso do GDF, 2 anos, no caso do governo federal, 3 anos de vida, certo? Mas existem algumas exceções. Ela pode ter um pouquinho menos, certo? Mas você tem que comprovar toda aquela trajetória. Sim. Toda. Que você tem um trabalho com aquilo ali. Então, você tem que fazer o quê? Juntar imagem, você tem que pegar tudo aquilo ali para você comprovar. E é complicado, porque você dizer, para poder aceitar, é uma coisa subjetiva em relação ao gestor. Porque ele vai observar aquele conjunto da obra toda e ele vai fazer a análise se aquilo ali é viável ou não. E a entidade ela tem que comprovar que ela tem capacidade técnica, ou seja, que ela tem pessoas qualificadas para suprir aquilo ali, para poder resolver todas as questões, não só administrativa, mas entregar aquilo que ela se propõe. No caso aqui, nós estamos falando de um programa de podcast. Então, vou usar isso aqui como exemplo, esse podcast como exemplo. Tem que ter pessoas qualificadas para poder o quê? Trazer informação. Os profissionais, no caso eu e o Wellington, nós temos a qualificação necessária para fazer isso, tem um conhecimento científico para poder vir aqui e tratar do assunto, não somos pessoas leigas sobre isso, mas se a OSC ela entrar de qualquer forma, com qualquer documentação, ela não vai prosperar, ela tem que estar bem estruturada, bem adequada. E não só isso, você imagina, eles decidiram fazer, por exemplo, palestras de valorização da vida. Só que a OSC não tem a pessoa para realizar a palestra. Uai, não vai acontecer. Não vai. Não tem como. E assim, querendo ou não, a partir do momento em que a gente envolve o Estado, e isso nós não estamos falando de governante, nós estamos falando de Estado, é absolutamente diferente. É isso que a gente precisa entender, a diferença da coisa. Porque existe o Estado e existe o governante. O Estado é o GDF, o governante é o governador que está lá, né? São as pessoas que foram eleitas para aquele mandato. Mas o Estado ele vai existir independente de quem seja o governante que ali está. E ele precisa preencher uma regra estipulada, beleza. Então, a partir do momento que a gente usa a estrutura do Estado, aí precisa ter critérios e, ao mesmo tempo, a gente precisa entregar de verdade, porque, senão, o Estado também é corresponsável por isso, né? Nós temos técnicos da área jurídica também, sabe disso, que você precisa de ter a responsabilidade subsidiária da situação, não tem jeito. Justamente. Johnston, por que você decidiu transformar o Fala Aí em um instituto? Primeira coisa, eu acho que essa pergunta, eu estava bem preparado para ela. Foi a que eu estava aqui esperando, falei, deixa eu terminar de falar para perguntar. Foi a que eu mais estudei para ela. Primeiro, não foi combinado, hein, gente? Primeiro, eu tenho condições de atuar muito mais do que eu já atuo hoje.
Primeira coisa é essa. Hoje o Fala Aí é só o podcast, certo? Embora a gente realize outras ações, mas ele é conhecido só como podcast. Eu tenho várias outras ações sociais que a gente realiza, só que conhecido é só o podcast. Com o Instituto registrado, tudo legalizado conforme manda o figurino, eu tenho uma amplitude, o leque se abre de uma forma onde eu posso trabalhar de várias maneiras, onde eu posso atuar em vários setores, que, por exemplo, eu posso não ser preparado para apresentar o programa de podcast, por exemplo, mas eu posso contratar uma pessoa, em que o Instituto nos possibilita para isso, em que, na verdade, a OSC nos dá essa possibilidade. Aí eu não tenho capacidade técnica de desenvolver, por exemplo, eu tratar o ambiente visual, e aí a gente tem a equipe da mídia preparada para isso e tudo, e assim por diante. Então, assim, a gente tem possibilidade de atuar muito mais do que a gente já atua. E não só isso. Tomou uma proporção tão grande de que o projeto não é mais meu. Sabe? Você já consegue enxergar essa necessidade. Eu consigo perceber que, assim, eu pontuei aqui uma história da menina em que foi ajudada no meio do programa, né, com ajuda jurídica, com um dos melhores escritórios de advocacia que tem no DF, que atua, inclusive, no exterior, e que uma consulta jurídica com um advogado desse não era barato, com uma psicóloga, que também não é barato o atendimento com ela. Então, nós conseguimos ajudar uma pessoa, conseguimos interferir na vida de uma pessoa de uma maneira. Com o Instituto, eu tenho uma possibilidade muito maior, só que tem um detalhe, e aí vai uma dica para todo mundo. Tem muita gente fazendo trabalho bom hoje em OSC, mas tem muita gente usando o OSC para ganhar dinheiro ilegal, para fazer malandragem, como tem em todo lugar. E não está transformando a vida das pessoas. E né? não está transformando. Ele está, na verdade, querendo se beneficiar. E aí você consegue identificar se o trabalho ele é bem feito, se é um trabalho sério, quando você percebe transparência. Primeira coisa é, quando está dentro da transparência, e a transparência não é apenas tá lá na internet, é transparência junto aos órgãos, a partir do momento que você consegue certidões, a partir do momento que você apresenta o primeiro, né, o Márcio falou aqui, o primeiro projeto que você apresenta é muito difícil, só que o mais difícil não é o projeto, é você aprovar suas contas após a execução do projeto. É a prestação de contas. A primeira prestação de contas, ela é mais criteriosa do que todas as outras. Não é porque as outras não mereçam o olhar fino e detalhado. É porque ele entendeu que, essa OSC aqui preencheu os requisitos da prestação de contas. Daqui para frente, ele já sabe o que deve. Ele vai andar certinho. Pronto, ele já sabe qual que é o Passou caminho. pela sabatina. Pronto, beleza, ele já tem a próxima etapa. Então, esse foi a ideia, foi a gente conseguir ampliar o trabalho social e, ao mesmo tempo, a atuação do Fala Aí. Porque você sabe que o que você faz é valioso, né? Eu acho que o Fala Aí é justamente, como você falou no início, é dar voz para aquelas pessoas que estavam ocultas, né? E eu vejo que você fala com muito amor, ainda citando o caso da skatista, da ajuda que ela teve. E teve a ajuda dos seus parceiros. Mas que você, que estava ali ao vivo como host, você não imaginava que, ouvindo aquela história, entrevistando essa garota, que ela iria ter essa oportunidade, né? De ter essa ajuda jurídica, como você falou. Tanto o Baiman como a esposa dele tem um trabalho que tem um custo elevado. Uhum. E assim, simplesmente, através do seu programa, do seu podcast, você conseguiu transformar a vida de uma menina. Né, de uma garota, que eu tenho certeza que isso ela vai levar para a vida. E eu acho que isso é o nosso trabalho social, principalmente das instituições, que é você conseguir ver, enxergar a mudança, a transformação na vida da pessoa. Então, eu acho que isso é valioso e que a gente leva para a vida, né? E veja a visibilidade em que, por exemplo, um podcast, uma OSC, um projeto como o Fala Aí possibilita as pessoas
ela não era vista, né? Ela não tinha muita visibilidade na cidade. No final do ano de 2025, a gerência de esporte aqui da administração regional desenvolveu um evento aqui na cidade de skate, de toda a comunidade do skate, reuniu quase 1.000 pessoas ali na Praça do Estudante, e ela foi a anfitriã do projeto. Que legal. Olha, Reconhecimento. E Sim. ela esteve lá recebendo todas as pessoas, teve um campeonato de skate, foi uma coisa muito bacana. E olha que interessante isso, você vê a pessoa dando continuidade, e, por exemplo, ela estava praticamente no início de uma depressão, numa situação muito delicada, porque é uma menina que tem 22 anos, que estava para representar a seleção brasileira de skate, e no meio da sua carreira, ela corre o risco de não voltar para o skate, cara. Ela ia representar a seleção brasileira. Assim, qualquer atleta, ele tem um foco. Eu quero ir na seleção brasileira. Em qualquer área, Modalidade esportiva. qualquer modalidade, qualquer área profissional, você bate o olho e tem um foco. Por exemplo, o aluno do direito, ele quer ser o ministro do STF. No primeiro semestre, Sacava preta. no primeiro semestre ele quer ir ao STF, ou ele quer ser um juiz, um promotor, ele pensa numa magistratura, ele pensa numa carreira jurídica. E aí o aluno de jornalismo, ele pensa no quê? No Jornal Nacional. Aqui para nós, no Bom Dia DF. Na Globo, né? Pensa logo a Globo. Já pensa na Globo, porque vão ter pessoas que vão dizer, eu detesto a Globo. É um direito seu de detestar, é um direito seu de amar, mas a gente não tem como discutir de que é a maior emissora. Sim. De TV aberta, é a que manda no negócio. Acabou. É a melhor que existe, é a que mais faz, e acabou-se. E não estou dizendo que eu gosto, não estou dizendo que eu não gosto, eu estou dizendo que é a mais forte. Eu tenho como discutir isso? Não tenho. Acabou. Então, aí o aluno de jornalismo está lá e diz, não, eu quero ir para o Jornal Nacional, eu quero ir para o DFTV, eu quero ser um âncora. E eu digo, eu sou aluno de jornalismo no terceiro semestre. Não sei se vocês sabem. Vai ser meu amigo. Eu esqueci de falar isso, né, no início. Esqueceu. Parceiros, bacharéis, agora vão ser parceiros no jornalismo, porque Pronto. eu também sou jornalista. Então, aí eu estou no terceiro semestre de jornalismo. Não era a Globo que queria substituir o jornalista pela IA também? Teve uma época? Teve uma época. Não foi? Foi. Mentira! Eles inventaram uma jornalista com um perfil que tinha um cabelo curtinho e tal. Aí eu não sei o que aconteceu que não avançou, como é que foi. Mas eles criaram lá uma jornalista para ela poder apresentar o programa. Aí eles fizeram algumas apresentações, tudo, mas o negócio não avançou. Não avançou, né? Gente, desculpa interromper vocês, mas só pra gente já ir para as considerações finais. Tá muito gostoso o bate-papo com você, mas a gente tem essa agenda. Fique à vontade, se você quiser ficar por último para você fazer o seu merchan. Eu quero que você fale mesmo para o público do Fala Aí. Convida a galera para estar lá. Qual é o seu propósito? Agora é com você, para que as pessoas conheçam mais o seu projeto. Já ficou bem claro aqui, né? Ainda bem que eu já fui convidada, então vocês esperem sua agenda, porque a minha vez que vem está chegando. E os nossos especialistas também, que vocês quiserem acrescentar aí, para a gente poder finalizar. Então, eu começo? Fique à vontade. Fique à vontade. Bem, o Fala Aí, gente, é o lugar onde a gente dá voz e vez a todos aqueles ocultos, ou até mesmo aqueles que já são muito conhecidos. E siga a gente nas nossas redes sociais, o p.fala.aí é o nosso Instagram, aonde você vai poder interagir, participar conosco, e lá nós temos um lema que é o bate-papo além do óbvio. Uou. Essa é a nossa conversa. É onde você pode, inclusive, sugerir um tema, um convidado, à vontade. Não sendo um tema político, qualquer assunto nós iremos abordar, qualquer pessoa nós iremos levar sem problema nenhum. E lá você tem direito a conversar, a falar a hora que você quiser. E vem muita coisa pela frente. O ano de 2026 é um ano que nós vamos ter muita novidade. O projeto tem crescido de uma maneira extraordinária e só tem acontecido isso porque o nosso ouvinte, porque o público está gostando do material. Um material sério, um material comprometido, e isso tem feito a diferença
principalmente na minha vida e na vida de várias outras pessoas, né? Maravilha. Cara, legal, Joston. Parabéns, tá, amigo, pela iniciativa. A gente sabe que o caminho não é fácil, tem os seus percalços, mas que você continue aí dando voz, dando visibilidade a tantas histórias, tantas vidas, né, que às vezes passam no anonimato e cada um tem uma singularidade, tá? Parabéns. E para você, querido amigo gestor aí que está conosco, né, das instituições, eu quero deixar aí a dica para que você tenha um olhar mais criterioso, mais carinhoso para as inteligências artificiais, porque assim, no mundo em que estamos vivendo, é um caminho sem volta. A inteligência artificial é um caminho sem volta. Então, quanto mais rápido você estiver conectado, atualizado e trouxer a inteligência como uma ferramenta, como um auxiliar, como o secretário entre o secretário, né? Como o Joston bem falou aqui, eu tenho certeza que você vai ter grandes ganhos na dinâmica do dia a dia, naquilo que você entrega, naquilo que você se propõe, para que você seja cada vez mais assertivo e cause um impacto maior nos seus projetos. Boa. Márcio. Queria te agradecer a todos aqui presentes, tá? Johnson, né? Joston. Eu sempre troco os nomes. Me desculpe. Joston, esse aqui, a inteligência artificial, como diz o Wellington, ela veio para ficar e ela vai avançar muito mais em todos os sentidos, inclusive de automação e a parte de internet também, que ela vai automatizar muita coisa. As redes sociais, ela já faz esse tipo de trabalho, né? E esse curso, que é, aliás, isso aqui não é só um podcast. Esse projeto ele tem um curso também que você participa, que vai ter as 30 horas de aula também, e no final vai ter a oportunidade de elaborar um projeto, certo? Esse projeto ele vem para acrescentar muito, porque a pessoa ela vai trabalhar não só ter a oportunidade de criar um novo plano de trabalho, um novo projeto, mas de ter acesso à informação sobre inteligência artificial, sobre redes sociais, como elaborar um site também, que tem muitas formas, muitas ferramentas, para você ter ideia de como que está a coisa. Tem site hoje que é interativo. Antigamente a gente fazia tudo na mão. Hoje em dia a própria ferramenta ela já vai perguntando para você e você vai fazendo, e a inteligência artificial ela já constrói. Que é uma coisa fantástica, muito bacana. E vamos aprofundando nisso. Tá? Muito agradecido mais uma vez. Muito agradecido mais uma vez pela presença de estar aqui, é uma honra enorme, certo? Grato por tudo. Muito obrigado. Boa. Eu quero só pedir uma última palavra Pode. aqui, que eu falei sobre o Fala Aí e esqueci de dizer o meu Instagram. Pois é. Isso mesmo, Opa. diga aí. O meu é joston.cunha. No Instagram, joston.cunha. É JH, viu? JHOSTON. Joston.cunha, beleza? Então, Beleza. nos sigam lá e vai ser muito boa a nossa troca, beleza? Obrigado. Coisa boa. Pessoal, vocês viram aí a importância da IA para sua OSC, para sua instituição. Então, não fique atrasado. Se dê essa oportunidade, dá um upgrade para sua instituição e para que você possa estar aí ajudando cada vez mais a sociedade com o seu projeto. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, os nossos especialistas, em especial o nosso convidado, Joston Cunha. E olha, não perca essa oportunidade de entrar no Instagram do Fala Aí, do Joston, e falar assim, eu quero estar aí no seu programa, me dê essa oportunidade, me dê essa voz. Como vocês viram, né? Lá você tem esse poder, você tem essa voz e você tem a vez. Então, você também só não vai lá, se não quiser, fica aqui essa grande oportunidade de estar participando, tanto do Fala Aí, como com a sua instituição e a sua OSC, aqui no podcast Inova Terceiro Setor. Muito obrigada pela sua presença e até mais.